Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. A gente vai entrar agora, na verdade, vamos dar continuidade na aula passada, que a gente estava vendo toda a parte da nutrição bacteriana, meios de cultura, crescimento bacteriano, na verdade. O tema central, no caso, era fisiologia do crescimento bacteriano. Lembrando, né, que quando a gente fala de crescimento bacteriano, isso não tem nada a ver com o tamanho da célula e sim com o número de células. Tá ok, pessoal? Então, só lembrando aqueles conceitos que nós tínhamos visto, né? Os fatores que intervêm na nutrição bacteriana, fatores físicos, fatores químicos, né? Isso aqui é muito importante para lembrar. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre como é que essa. Tínhamos falado um pouquinho sobre os meios de cultura, né, na aula passada. Tinha também, no caso, os meios, né, que trabalham. Hoje vamos falar sobre uma obtenção de culturas puras, né, que é o principal início dessa pesquisa, qualquer pesquisa na área na área microbiológica, né, que trabalha para obtenção, no caso de culturas de micro-organismos puras, através do método por semeadura por esgotamento, tá? Que isso a gente vai ver na prática também. Então, nisso, o objetivo, obviamente, é verificar a pureza da amostra, no caso, obter amostras puras, principalmente de um tipo específico de microorganismo. E o mais importante, pessoal, é que, assim, a gente pode até ter visto, né? A gente está falando de bactérias e tem que ter métodos de asepsia, né, no caso. Então, você acha meio irônico, né? Em bactérias tem que ter isso, né? Mas tem, principalmente quando a gente vai fazer essas culturas puras, né? De um tipo específico de microorganismo. E tudo isso se dá, né? Através da técnica de asepsia, né? No caso, para impedir contaminação, né? Olha o sentido, né? Aqui só estou mostrando na imagem, estou mostrando como é que é o passo a passo, né, para esse tipo de cultura por semeadura por esgotamento. No final, no caso, nós vamos obter essa placa, na qual essa placa ela vai ter tanto colônias isoladas, assim mesmo como grupos grandes, grupos de colônias. E nisso, a partir dessa placa, nós vamos avaliar a pureza da amostra, a quantidade de micro-organismos diferentes, que na verdade a gente sempre procura somente ter um, né? Mas às vezes, sem querer, pode fugir e crescer um diferente, né? Então a gente tem que avaliar isso, porque depois, dependendo do grau de contaminação, a gente pode até fazer um isolamento dessa desse microorganismo diferente, né? Então a gente tem que obter colônias isoladas, tá? Assim mesmo, várias células provenientes de uma única célula, né? Então, isso vai depender muito do fator tempo, que dependendo quanto tempo passar, né? Aí a gente vai formar bilhões de células bacterianas, no caso, tá? Essa reprodução bacteriana, pessoal, ela se dá, no caso, devido a dois processos: a fissão binária e o brotamento. A gente vai, no caso, entender, né, como que acontece isso. Mas para isso, quando a gente fala em reprodução bacteriana, também tem que falar de dois conceitos importantes, no caso, o tempo de geração e a taxa de crescimento. O tempo de geração, é também chamado tempo de duplicação, é obviamente o tempo necessário para duas células novas serem originadas a partir de uma que existia anteriormente. Um exemplo, normalmente, podemos a E. coli, Escherichia coli, é uma famosa bactéria que está envolvida, no caso, em infecções urinárias, uma gram negativa, né, no caso, e ela cresce com um tempo, no caso de geração, né, tempo de geração, está falando, né, tempo de geração de quanto? De 18 minutos. Agora, quando a gente vai falar da taxa de crescimento, a gente vê que esse tempo de duplicação não se dá em minutos, na verdade, ela se dá tudo o que você obtiver de duplicação por hora, tá? Então, a gente volta utilizando o exemplo anterior da E. coli, podemos
ter, no caso, que essa E. coli, no caso, ela vai ter uma taxa de tempo de geração em 8 minutos que tínhamos falado. Aí a gente faz isso para 1 hora em 60 minutos, né? Uma regra de 3. E a gente vai obter que tem 3,3 duplicações por hora, tá? Então, isso seria a taxa de crescimento. E essas duas, tanto o tempo de geração como a taxa de crescimento, elas dependem, no caso, de um fator importante, né? No caso que seria a temperatura, que era um fator, no caso, físico, que nós tínhamos visto na aula passada. Lembra, pessoal? A temperatura, e tinha, no caso, os diferentes tipos de bactérias, mesófilas, né? As principais, né? Enfim. Essa fissão binária que a gente tinha falado, o método mais comum, no caso, é o alongamento, consiste em um alongamento de uma célula e replicação do cromossomo. Assim, basicamente é isso. Só que morfologicamente, essa bactéria ela vai sofrer um processo de uma formação de um septo. Tanto que à medida que o cromossomo ele se replica, né, como a gente vai ver daqui a pouco, ela vai se dividir por causa desse septo em duas novas células bacterianas. Tá? Isso seria a fissão binária. O brotamento, pessoal, já que não é tão comum, mas alguns tipos de bactérias a gente utiliza ainda esse tipo de reprodução bacteriana. Ela forma uma pequena região que se inicia um crescimento. Então tem como se fosse um calombinho, né, conforme estamos observando nas figuras. Na figura, no caso, a gente pode observar que tem essa formação desse broto, né? No caso, se a gente consegue observar aí, tem a formação do broto que está assinalado aí, vocês podem observar aí, né, no caso, essa bactéria. Aí, no caso, a gente para explicar um pouco maior detalhe, né, a gente pode observar essa visão binária, né, se inicia com uma célula bacteriana que está após, no caso, a divisão, onde podemos observar o cromossomo, né? Esse cromossomo vai começar a ser replicado através do RNA, né, bacteriano, e ele vai crescendo. Ou depois esses cromossomos filhos, né, se separam por um mecanismo que ainda é desconhecido. E aí vai ter a membrana, ela começa a também ter um processo de separação, né? Esse crescimento da membrana ocorre entre os dois locais de ligação e separa as duas moléculas de DNA. Depois, no passo 5, né, vocês observam conforme o desenho, que essa nova membrana e material da parede começam a crescer na parte central no caso, da célula bacteriana, né, até chegar no momento que ela se dividiu, né, a membrana e o material da parede depositado na metade da célula se divide o citoplasma em duas, então está gerando uma nova célula, duas, né, na verdade, bacterianas. Esse crescimento bacteriano e duplicação, ela, no caso, se envolve com um conjunto de proteínas importantíssimas, que são as FTS, que são filamentos sensíveis à temperatura, né? Como tínhamos falado agora há pouco, a taxa de crescimento e o tempo de geração, elas trabalham proporcionalmente com a temperatura, tá? Quem tem essas FTS, essas proteínas? No caso, todos os procariontos, né, os procariotos, o gênero Archaea e organelas como mitocôndrias e cloroplastos, né, no caso. Na figura podemos observar aquilo que estamos falando, né, anteriormente, como que essa por fissão binária ela vai se separando, né, através da formação do septo até gerar duas células a partir de uma, né, no caso. Esse tempo de geração ele vai estar também envolvido muitas vezes com fatores genéticos e fatores nutricionais, né? Obviamente, nutricional é um fator importantíssimo. Se não sem nutrientes, essa célula bacteriana não vai passar a ter esse crescimento bacteriano esperado, no caso.
Aqui só mostrando, né? No caso, esse septo que está sendo dividido, vocês estão observando aqui, esse tem um anel por dentro de proteínas FTS, que são as encarregadas, né? No caso, esse processo de duplicação, tá? Vocês vão observando aqui, né? Isso a nível de membrana, o que está acontecendo? Está gerando, no caso, moléculas de ATP. Está gerando moléculas de ATP e ainda os precursores, que é o GTP. Mas mais que tudo é ATP envolvido. Obviamente, se vai ser dividir, duplicar, ela vai precisar, no caso, gasto de energia. Então, esse crescimento bacteriano, ela, como tínhamos visto, né, na aula passada, ela se dá tanto no laboratório como de forma natural. Quando a gente fala no laboratório, através dos meios de cultura, né, aí tem um crescimento da colônia, como podemos observar aqui na sua parte esquerda de vocês. O crescimento da colônia, aí temos, a gente vai avaliar massas de células. Não é o mesmo no caso que um ambiente natural, obviamente, tínhamos falado disso, não é igual. E normalmente o objetivo, né, para estudar características dos micro-organismos, no caso. Já quando a gente cresce aqui do lado de maneira natural, em ambiente natural onde essa bactéria encontra-se, a gente utiliza, né, no caso tem, na verdade, a presença de biofilmes, né? Isso se dá somente em ambiente natural. E esses biofilmes, eles têm geralmente uma espessura entre 10 a 200 milímetros, tá? Uma mistura complexa de micro-organismos, né? Tem qualquer tipo de bactéria. E elas criam interações e impactos únicos em outros organismos. Então pode até ter relações simbióticas, né? Dependendo do caso. Isso ao meio natural, viu, pessoal? Esse ciclo de crescimento populacional microbiano, bacteriano, ela segue uma curva de crescimento, que isso aí é inerente, no caso, nessa parte do crescimento bacteriano, né? Então a gente chama uma curva de crescimento de uma cultura embatelada, ou seja, um sistema fechado. A gente está falando aqui, pessoal, é no meio, né, uma placa, tá? Esses conceitos de fase só se aplicam a populações de células, e não a células individuais, obviamente, a grandes grupos, né? Vamos criar um grande grupo, né? No caso, nesse meio. E através disso, nós avaliamos essa curva de crescimento, pessoal. E ela apresenta fases, pessoal, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas depois a gente vai falando uma a uma. No caso, iniciando por essa parte, da sua parte esquerda, temos a fase lag, depois temos a fase exponencial, a fase estacionária e a fase de morte. São essas quatro fases nas quais estão envolvidas ou acontece esse ciclo de crescimento populacional bacteriano, tá? Aqui nós podemos observar também, né, para poder explicar, que tem no caso, a linha vermelha, na qual está especificando a contagem de micro-organismos, que representa a quantidade de células capazes de se reproduzir, né? Isso a gente está falando entre o que? Entre a densidade óptica, né, que estamos vendo aqui nesse eixo, com o tempo. O tempo de vida, ou o tempo que ela tem, né, para desenvolver essa fase, essa curva de crescimento. E vamos iniciar com a fase lag, aquela primeira que nós tínhamos visto. A gente chama fase lag ou fase de adaptação. Ela vai ter um tempo que, dependendo, né, do tipo de bactéria, ela pode ser curto ou longo. E isso vai depender do que? Da origem do inóculo. Lembrando que inóculo é a substância que se inocula, né, no caso, tá? E por que a gente é importante perceber isso? Porque, pessoal, essas células, no caso as bacterianas, elas têm memória. Então elas reconhecem, no caso, esse inóculo, tá? As condições do meio de cultura atual também é uma coisa importante, tá? Um exemplo, temos o inóculo
Na fase exponencial não tem fase lag. Que já iniciou na fase exponencial não vai ter fase lag. Ao orinoco na fase estacionária tem fase lag. Pelo menos tem se comprovado isso nos diferentes estudos que a gente foi revisando. Então, agora vem a fase exponencial e estacionária. Essa fase exponencial, ela é uma fase de crescimento grande, já que tem condições mais saudáveis. Neste estágio, você faz os ensaios enzimáticos, expressão gênica, no caso dessa bactéria. Depois passa para a fase estacionária. Nessa fase estacionária, a taxa de crescimento é zero. Ela não cresce mais por causa da limitações, a limitação de nutrientes presentes, né? Aí também vai ter um acúmulo de produtos excretados pelos micro-organismos, os quais vão inibir o crescimento, porque eles vão começar, no caso, a produzir dejetos, né? Produtos excretados que não têm mais interesse, no caso, para o micro-organismo. Nessa fase estacionária pode acontecer também divisão celular, quando uma célula morre, né? Que nesse caso a gente chama crescimento críptico, né? De cripta, né? Vem de criptos, no caso de nicho, né? E o metabolismo e processos biosintéticos podem estar ativos durante essa fase estacionária. Então tem um crescimento zero, né, presente. Agora vem a fase de morte. Nessa fase de morte, tem a morte celular, a lise celular, e ela segue uma curva exponencial mais lenta que a de crescimento, né? Porque está em ritmo de queda. Como que a gente calcula a taxa de crescimento bacteriano na fase exponencial? E como isso está diretamente relacionado quando você vai num self-service, né, para almoçar, para jantar, enfim, né? Como que isso acontece? São várias perguntas que a gente tem. Qual que é o problema de comer comida no self-service? Já vamos falar. Por que a comida mantida fora do refrigerador estraga mais rápido, né? Tudo isso capaz vocês já sabem o que que é, mas vamos explicar isso, como isso tem a ver muito com o crescimento microbiano, o crescimento bacteriano, tá, pessoal? Então, aí, para a gente entender isso, nós colocamos aqui no caso, essa coluna aqui que está dando o tempo, né? A cada meia hora, né? Zero, meia hora, 30 minutos, uma hora, mais 30 minutos, hora e meia, 2 horas, enfim, até 3 horas e meia, vocês podem observar. Aí o que ela nos fala? Que na hora zero, né? Ela teve uma célula, no caso, uma célula bacteriana. Depois de 30 minutos, ela teve mais duas. Então, ela se duplicou depois de 30 minutos. Depois de mais 30, foi para 4 células. E assim foi, né? Até 3 horas e meia, que ela teve, no caso, 128 células. Tá? E se a gente continuar nessa outra, você pode observar que chega um momento em que essa duplicação é muito maior. Tanto de que cada 30 minutos, né, a partir de 5 horas, ela teve 1024 células, depois de 30 minutos ela teve 2048, então ela dobrou o crescimento dela. E assim vai dando conforme, no caso, o tempo, as horas, você está observando. Nesse gráfico podemos observar, né, temos os dados, mesma coisa, né, que tínhamos visto agora há pouco, e como que se dá no gráfico, né? Então você pode observar que tem no caso, um crescimento exponencial, né? Ele vai aumentando conforme passa as horas. Se a gente vê depois isso numa escala logarítmica, que também a gente tem que analisar, podemos observar que essas bactérias, elas crescem também de uma maneira proporcional. Neste outro gráfico, colocamos já duas amostras, né, no caso,
com diferentes tipos de crescimento, né? No caso, nessa primeira fileira, ela depois de 5 horas tem 3.200 bactérias. E na outra amostra, ela já foi para quê? Para 51 mil. E isso se mostra, no caso, conforme aqui. Então, a linha vermelha é o que significa essa segunda coluna. E a linha, no caso, azul, que é essa primeira daqui. Tá, pessoal? Como medimos esse crescimento microbiano bacteriano? Através de dois métodos. O mais comum é a contagem de células, que se dá através de microscópios, utilizando a câmera de Petroff-Hauser, né, que é um instrumento que a gente vai falar daqui a pouco, e analisando células viáveis, células bacterianas viáveis, e também pelo método da turbidez, no caso, que é através da densidade óptica. Essa utilização da câmera de contagem de Petroff-Hauser, né, no caso, usando células secas coradas em lâminas, né, e essa vai nos dar uma contagem dessas células em um meio líquido, utilizando essa câmera e o microscópio, obviamente, né. O único problema deste tipo de contagem é que ela não distingue células vivas de mortas, né, o qual pode levar também a alguns problemas. Ela também usa amostras concentradas, ela é pouco precisa e as impurezas podem ser confundidas como células, então isso gera um problema, tá? E algumas células pequenas são difíceis de observar, no caso, ao microscópio, né? Podemos observar aqui como que funciona esse processo. Não conseguimos identificar as células vivas das mortas, ou se a gente fizer uma nova coloração para identificar isso, né? Então, essa contagem de células viáveis também através da contagem em placa, conta o número de células capazes de se dividir. Isso se dá por duas técnicas: a semeadura por espalhamento, né, no caso, se dá em colônias, e a semeadura em profundidade. Colônias na superfície e subsuperfície, né? Pode usar uma maior quantidade de células. Esse número de colônias, alfa, né, que a gente fala em células, cada colônia veio com uma única unidade, única célula, UFS, unidade formadora de colônia, tá, pessoal? E aqui esses dois métodos, né, por espalhamento, esse de colônias, e aqui, no caso, em profundidade, por plate, que se chama. E aquele que é por espalhamento, método spread plate, tá? As duas coisas você vai conseguir observar essas bactérias, só que o processo ele é diferente, né, no caso, tá? Num é incubação e no outro pode ser solidificação ou incubação, tá? Então ele muda, né, conforme o procedimento. Para a gente proceder isso, a gente precisa, antes de semear na placa, né, que a gente chama plaqueamento, nós temos que utilizar o quê? Temos que utilizar uma diluição, fazer diluições dessa amostra que está altamente concentrada, né, que é uma placa pura. Então, placas confiáveis, elas têm que ter entre 30 e 300 colônias presentes, né? Unidades formadoras de colônias, né? Se tem muitas colônias, algumas não crescem, né? Então pode ter sobreposição de colônias, pode ter uma acima da outra. Então isso pode dar um falso positivo, né, da contagem. E se tiver poucas, já estatisticamente não é confiável, né? É importante entender isso. A parte disso, a gente tem que fazer réplicas, né? Para diminuir os erros nas medidas. Então, a gente vai fazer uma diluição, faz em triplicata, ou seja, 3 vezes, né? No caso, esse desenvolvimento que estamos observando aqui do seu lado direito. Esse é um método, essa diluição muito utilizado, né? O que mais se utiliza, né? Já que ela analisa a contaminação, a gente pode perceber essa contaminação rapidamente, ela é extremamente sensível e ela mede
a quantidade de células de um organismo específico proveniente de uma amostra mista, selecionando o meio de cultura na placa Petri. Olha o interessante disso. Agora temos outro método, né, no caso que era da densidade óptica, para medir a turbidez, no caso desse crescimento bacteriano. Nesse caso, a gente tem que ter cuidado, no caso, com o caminho óptico, com também observar o comprimento de onda, que tem ondas específicas para cada tipo de células. Aqui só mostrando uma de 600 nanômetros, né, ou de 600, tá? Que ela consegue observar de 8 vezes 10 a 8 células por ml. E elas, obviamente, têm alguns aparelhos que são clássicos, né? Esse tipo de aparelhos que são chamados de espectrofotômetros, né? Observando. Então, como tínhamos observado, nós vamos a criar essas curvas de crescimento, né? Tanto em um organismo A como um B, né? Assim mesmo, vamos ter que essa densidade óptica ela é subestimada em quantidade de células elevadas, né, no caso. Aí a gente tem que ver outro método. E muitas células, tipo a luz dispersa por uma célula, pode ser dispersada por outra, dando a impressão de que não teve dispersão. Isso gera problemas, no caso, se for agregar os celulares, nenhum sobreposto no outro, ou se for no biofilme mesmo, né? Evitar problemas, né? Amostras devem crescer sobre a agitação. Bem, pessoal, então esse seria basicamente nessa nossa aula de hoje. Também foi bem rápida, né, no caso, né, mas assim, praticamente nós terminamos, estamos já quase que preparados para nossa prova, né, das provas da semana que vem. Tá, pessoal, ainda vamos ter mais uma aula, né, pelo que a gente está vendo no cronograma, então fiquem ligados, tá? Não esqueçam de observar o material, esse material vai ser postado no meu canal do YouTube, tá? E tem o link, não esqueçam de acessar, de dar um like, né? No caso, nas aulas, assim mesmo também se inscrever, né? Pra gente receber essas notificações, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus e bons estudos, tá? Abraço.